Esse é mais um vídeo do projeto Bolsa de Energia, apresentando agora resultados do projeto. A gente vai falar aqui de indicadores financeiros de mercados de energia, uma pesquisa que foi feita procurando medir diversos aspectos de solidez ou de estruturação de diversos mercados financeiros, basicamente mercados americanos, europeus, cotejando com a situação que a gente tem hoje no Brasil, para ver onde a gente está e onde um pouco a gente pode avançar, né? Então, os mercados de energia, eles sempre produzem muitos dados, mas a gente lutou aqui contra uma total e completa falta de padronização. Os dados disponíveis para a Europa, eles são muito variados devido à estruturação regulatória europeia. Nos Estados Unidos você tem muito menos dados e tem coisas que se aplicam a um país e não se aplicam aos outros. Então a gente fez basicamente um levantamento de dados e tentamos, na medida do possível, comparar esses dados quantitativamente quando era possível ou qualitativamente quando não era possível. Então, os mercados europeus é para onde a gente tem mais dados. Pelo tipo de regulação praticada na Europa, a necessidade de fornecer informação para o público e, sobretudo, para o regulador, ela é total. Então, de uns anos para cá, a Acer, que é o regulador dos reguladores europeu, ele tem a totalidade dos dados de transações atacadistas nos mercados de energia, sejam eles físicos ou financeiros. E se consegue fazer uma série no site da Acer você pode ver isso, uma série de cruzamentos de informações, de forma que as estatísticas são bastante completas. No caso dos mercados americanos, a gente não tem essa situação. Começa que não tem um regulador que veja tanto a parte financeira como física, então você não tem a confrontação das informações e uma possibilidade de totalização das informações. E, além disso, ao contrário do que acontece na Europa, a contratação a prazo, ela não é necessariamente registrada. Você pode ter contratos financeiros a prazo, mesmo com bancos, com instituições financeiras, que não precisam ser registrados num ambiente de balcão organizado e que, portanto, não estão sujeitos à supervisão financeira e não têm uma totalização publicamente disponível. Então, você tem uma quantidade de dados, naturalmente, nos mercados americanos, bastante menos abrangente do que você tem na Europa. No caso brasileiro, você tem um mercado bastante mais embrionário, que tem a vantagem de ter registro para os contratos são todos físicos, ao contrário dos demais mercados. Aqui praticam essencialmente mercados físicos, contratos físicos, que são registrados na CCE. A gente não sabe, no fundo, em muitos casos, qual é o real contrato que está por trás daquele que foi registrado. Você pode ter um contrato de vários anos no Mercado Livre, mas que você só registra uma parcela muito curta, para um mês, por exemplo, daquilo que foi contratado, porque é essa obrigação que existe. E, de uma outra forma, também você estaria se comprometendo a um contrato de maior prazo, teria que pedir garantias para isso. Então, na prática aqui, você tem uma situação bastante parcial com relação àquilo que se tem viabilidade do que está contratado de fato, porque você tem contratos de gaveta, como tem nos Estados Unidos, né? Mas você tem pelo menos o registro dos contratos físicos na CCE, então você tem uma parte das informações, sim. Pois bem, o primeiro indicador que a gente vai ver é o indicador de liquidez. Aqui, nessa página, a gente vai ver, no fundo, 3 indicadores diferentes que, como foi mencionado antes, a gente não tem o mesmo indicador para todos os países. Na Europa, a gente está usando um indicador que é o total da contratação a prazo, e isso inclui contratação a prazo em bolsas de derivativos e ambientes de balcão organizado. Então, lá, o registro ele é compulsório, então, se você faz um bilateral, você tem que registrar num ambiente financeiro, um balcão organizado. Então, você tem como levantar a informação do total da contratação a prazo frente ao consumo. Esse é um indicador de liquidez, é o churn, né? Então, no caso dos países mais líquidos, que são a Alemanha e os países nórdicos,
o volume de contratação a prazo, ela dá quase 5,5 vezes o consumo. Isso é um nível de liquidez bastante alto. É como se o mesmo megawatt-hora ele gerasse mais de 5 vezes no mercado a prazo. Então tem muita negociação a prazo, 5 vezes maior do que o consumo nesses dois mercados. No resto da Europa, a situação é bem menos líquida, né? Você tem muito menos liquidez. Na média, e a média inclui a Alemanha e os países nórdicos, que são mercados importantes, a média é apenas 2,58. E tem países em que você tem uma contratação a prazo da ordem do mercado à vista, ou seja, bastante baixa, né? Você não tem realmente liquidez em muitos mercados europeus para contratação a prazo. Na média, o número não é tão ruim, mas esse número é muito influenciado pela liquidez, a alta liquidez do mercado alemão e do mercado nórdico. Aqui a gente pegou um segundo indicador. Apenas os derivativos em bolsa com relação ao consumo. Poxa, por que esse indicador? Em princípio, ele é um indicador mais pobre, é só uma parte da contratação a prazo. A gente pegou esse indicador basicamente porque é o que a gente tem para os Estados Unidos. Então, para poder comparar os Estados Unidos com algum outro país, a gente comparou o indicador que tem nos Estados Unidos com esse mesmo indicador feito para a Europa. Então, na Europa, os derivativos em bolsa, em relação ao consumo, eles são 2,4 vezes, né? Mais que 2,4 vezes o consumo. Isso daí é muito mais forte nos países nórdicos do que na Alemanha. A Alemanha é um mercado que tem derivativos, sim, mas que tem muita contratação bilateral. Já nos países nórdicos, você tem muita contratação em bolsa de derivativos. Então dá 2,4, que a gente considerou como alta, levando em conta que, obviamente, isso é apenas uma parte da contratação a prazo. Na Europa como um todo, dá menos do que 1, dá 0,94. Né? Você contrata em derivativos menos do que o consumo, ou seja, em princípio, é um mercado que gira pouca energia relativamente na média europeia. O dos Estados Unidos ficou em 2. Né? A gente estima que o mercado americano tem uma alta liquidez, pelo menos os mercados mais líquidos dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque embora a gente não conheça o volume da contratação bilateral nos Estados Unidos, o reporte que se tem é que é muito alto. Inclusive você tem uma expressiva presença em alguns mercados de bancos que servem de contraparte para contratos bilaterais de derivativos com agentes do setor elétrico ou, eventualmente, com especuladores também. Então, o mais provável é que o churn dos Estados Unidos real, que não é conhecido, pela indicação que a gente tem dos mercados de derivativos, seja bastante alto. No Brasil, a gente tem que usar um terceiro indicador. A gente não tem derivativos em bolsa, a gente não tem um mercado de balcão organizado. Então, o número não é comparável com os números apurados acima para os Estados Unidos e para a Europa. Mas a gente tem um número que é o volume de contratos registrados na CCE frente ao consumo. Nesse caso, são apenas o volume dos contratos registrados para o ACL, né, para o ambiente de contratação livre. E isso dá 4,80, quase 5, em alguns meses ultrapassa 5 inclusive. Então, o mercado brasileiro tem isso de interessante. É um mercado que já tem um nível de liquidez, pelo indicador que a gente consegue medir, bastante alto, mais alto do que a maior parte dos países europeus. Não muito longe da liquidez que você vê no mercado nórdico e no mercado alemão. Então, esse é um ponto favorável para o desenvolvimento dos mercados brasileiros. Naturalmente, a gente está falando de um churn, né, de uma liquidez de 4,8, apenas no ambiente de contratação livre, que é o mais dinâmico e é onde você tem mais trade. Mas isso é um número favorável. O mercado gira bastante, muito mais do que, por exemplo, a maior parte dos países europeus, na proporção. Bom, o segundo indicador é um indicador de solidez financeira do sistema de pagamentos. Isso é a infraestrutura realmente
dos mercados, não só do mercado de energia, mas de todos os mercados de um país. O BIS e o IOSCO fazem um monitoramento dos sistemas de pagamento dos diversos países e, nesse caso, nessa comparação, os Estados Unidos não aparecem muito bem na foto. Os sistemas de pagamento, as infraestruturas de mercado americanos, tradicionalmente são pouco reguladas e elas são consideradas de uma solidez financeira intermediária, né? É um pouco incrível, mas é isso mesmo. Isso deu a crise de 2008, por um lado, pouca regulação, regulação de menos, mas é uma característica que ainda é americana. São mercados muito líquidos, muitas vezes, tremendamente líquidos, mas os agentes operam dentro de um esquema de não só de supervisão financeira, mas mesmo de robustez das infraestruturas de pagamento e de garantias, que está aquém do benchmark internacional. Não é o caso da Europa. A Europa tem um sistema de pagamentos e garantias considerado excelente, entre os melhores do mundo. As principais praças financeiras europeias dispõem de infraestruturas de pagamentos, de garantias, de negociação extremamente robustas e resilientes e são o estado da arte a nível mundial. Bem como o Brasil. O Brasil também tem um sistema de pagamentos e infraestruturas de mercado que são consideradas como referência internacional. Nesse sentido, a gente está até melhor do que os Estados Unidos. A gente tem aqui uma possibilidade, hoje em dia a gente não usa essa possibilidade, como a Europa usa e como os Estados Unidos, em uma escala menor, também usa, de utilizar as infraestruturas do mercado financeiro e utilizar o sistema de pagamentos como infraestrutura de mercado de energia. A gente não faz isso. Mas se quisermos fazer, e nós defendemos que isso seja feito no futuro, nós vamos fazer isso em cima de uma base excelente, uma vez que a gente tem um sistema de pagamentos e garantias no mercado financeiro brasileiro que está entre os melhores do mundo. Bom, e a qualidade da supervisão financeira? Aqui a gente está falando da qualidade da supervisão financeira especificamente relativa aos mercados elétricos. Nos Estados Unidos, a supervisão financeira ela é fragmentar. Você tem uma supervisão financeira feita pela FERC sobre os mercados físicos e você tem uma supervisão financeira da CFTC sobre as bolsas de commodities de uma forma geral, incluindo aí as bolsas de commodities elétricas. E você tem contratos de balcão que não são na prática supervisionados por ninguém. Então você tem no fundo um ponto cego do ponto de vista da supervisão do mercado, que são os bilaterais, e você tem duas supervisões que se comunicam de forma muito imperfeita. No fundo, a CFTC ela deveria ter poder de fiscalizar também os mercados físicos, mas ela delegou isso para a FERC, e na prática são duas supervisões financeiras distintas que não enxergam a totalidade do mercado, que inclui também uma parte que não é regulada. Bom, no caso da Europa, isso é muito bem estruturado. A Europa tem, isso é relativamente recente, mas ela tem um esquema de reporting, o REMIT, que faz convergir para a ACER, né, o regulador dos reguladores elétricos europeus, todas as informações de todos os agentes, de todos os mercados, sejam eles físicos ou financeiros, do setor elétrico europeu. Então você tem uma supervisão financeira que no mínimo, não sei a efetividade, ela não foi testada em uma grande crise, mas ela tem o ferramental para conhecer os mercados, os agentes, a posição dos agentes, investigar e supervisionar os mercados, que eu acho que é a coisa mais complexa e completa que existe no mundo em termos de mercados de energia, supervisão de mercados de energia. No Brasil, a supervisão financeira é incipiente, e alguns diriam até inexistente. A gente não tem a CCE, ela monitora o mercado de energia, mas a CCE não conhece os contratos para além do mercado regulado. Os contratos do mercado livre não são conhecidos pela CCE. Ela só conhece esses contratos na medida que eles vêm a registro, mas isso pode ser feito muito depois do momento da negociação, enquanto a praxe, em qualquer mercado de balcão organizado, seria o registro acontecer no mesmo dia da negociação, imediatamente. Então, na verdade, não só o setor elétrico como um todo não tem no Brasil um histórico de competência, de experiência em termos de supervisão financeira,
como o próprio acesso à informação que existe na CCE, ele é bastante limitado, bem como a sua capacidade de intervir no mercado, se isso se fizer possível. Então aqui a gente está, na verdade, na pior situação de muito longe. Bom, e quanto à qualidade das infraestruturas utilizadas pelos mercados elétricos? Os mercados elétricos, eles têm infraestruturas de mercado com sistemas de pagamento e garantia, quer eles sejam sujeitos à regulação financeira ou não. Nos mercados regionais americanos, o que você tem uma infraestrutura de mercado que exige garantias, que controla margens, né? Mas ela é, no fundo, uma estrutura de compartilhamento de perdas organizada. Se um grande agente fica inadimplente no mercado, num primeiro momento, os credores não vão receber tudo aquilo que lhes é devido, e num segundo momento, essa perda vai ser rateada por todos os agentes do mercado. Se eu tenho uma recuperação judicial de um agente, a recuperação judicial possivelmente alcança as garantias depositadas no mercado de energia e você tem novamente um compartilhamento de perdas que não teria num ambiente financeiro desenvolvido. Então, os mercados regionais americanos, eles têm uma coisa bastante mais sofisticada do que existe no Brasil, porque existe uma contraparte central simplificada, você tem uma rotina de cálculo de exigência, de margens, você tem uma instância, que é o próprio operador do mercado, responsável por executar eventuais dívidas, mas a base da infraestrutura ela é frágil porque ela é um compartilhamento de perdas, o que permite, na verdade, que a perda gerada por um agente se propague por todo o resto do sistema, o que sempre tem uma consequência muito ruim se for um agente grande, né? Por outro lado, a gente trouxe um exemplo, não é o caso de ver todos, você tem mercados europeus onde a lógica é exatamente a mesma. O OMIA, que é o operador do mercado ibérico, o Polo Espanhol, que opera o mercado diário e intradiário de Portugal e Espanha, ele opera no regime de compartilhamento de perdas também. Ele também é uma contraparte central simplificada, ele também pede garantias, mas pede garantias apenas para o consumo, não para a geração. Em qualquer mercado financeiro, as garantias são simétricas, você pede das duas partes, aqui você pede só para o consumo, barato para o gerador operar nesse mercado. Mas se você tiver uma inadimplência de um agente importante, ou mesmo de um agente pequeno, você vai cair para um compartilhamento de perdas. O operador do mercado ibérico não absorve a perda do agente, ele não é, o real garantidor das transações, é um esquema parecido com o americano. Isso não há obrigação na Europa de que isso seja diferente e assim é praticado em alguns mercados. No caso do EPEX Spot e do Nord Pool, no EPEX Spot e outros mercados físicos europeus, e o Nord Pool Spot, que é o mercado físico nórdico, você tem uma clearing. É uma clearing financeira, no caso da EPEX, a SEC, ela está na Alemanha, e ela garante as transações de diversos mercados físicos de energia europeus, European Commodity Clearing, o SEC quer dizer isso. Então aí você tem uma clearing, você tem está usando uma infraestrutura financeira para pagamentos e garantias. No caso do Nord Pool é um caso um pouquinho diferente, ele estruturou uma clearing internamente, mas que não está, na verdade, regida pela regulação europeia de clearings. Ela não é propriamente uma clearing financeira, mas desempenha essencialmente as mesmas funções. No caso das bolsas de derivativos, aí não importa se é na Europa, se é nos Estados Unidos, essa regulação é mundial, aí você tem uma clearing financeira que garante efetivamente as operações sempre que exige garantias, gerencia garantias, e em caso de inadimplemento, ela usa essas garantias no primeiro momento para cobrir o prejuízo com o inadimplemento. Se isso for insuficiente, ela usa uma série de mecanismos de salvaguarda e, no limite, banca com capital próprio a sua função, né, que é, no fundo, garantir a transação frente a um evento de inadimplência. Então, isso é geral, isso não depende. No Brasil seria a mesma coisa, aqui a gente tem clearing também, a B3 é a única no Brasil, ela garante as transações de todos os mercados que são onde ela opera, né? No caso do mercado atacadista brasileiro, você tem um risco bilateral, os contratos são todos bilaterais,
Então, no mercado livre, o risco é sempre bilateral. E você tem também um risco multilateral na medida em que você tem na CCE, no mercado de curto prazo, na CCE, você tem um mecanismo multilateral onde o inadimplemento de um agente, ele causa um rateio, no fundo, entre os credores da eventual inadimplência. Em algumas situações, você pode ter a suspensão dos contratos, e nesse caso, não há o rateio da inadimplência, você joga o risco para a contraparte bilateral. Se não for possível suspender contratos, aí sim você tem a transferência daquele risco para a parte bilateral e eventualmente se propaga no mercado na medida que você tenha uma inadimplência em cascata. Mas a base do risco no Brasil é um risco bilateral. Bom, um outro indicador é a disponibilidade de produtos padronizados. Nos Estados Unidos você tem uma disponibilidade bastante diversificada, embora maior em alguns mercados do que em outras, né? Mas isso é um indicador de um mercado desenvolvido. Tem opções de vários tipos, futuros, termos, swaps, todos esses produtos são disponíveis e são transacionados em maior ou menor volume, mas você tem disponibilidade de várias ferramentas para montar suas estratégias de hedge, de especulação, etc. Característica de um mercado desenvolvido. No caso da Europa, isso é bastante variado. Vários mercados europeus, você só tem a contratação a termo ou mercados futuros, que é o produto mais básico em termos de disponibilidade de produtos a prazo. Mas em outros mercados, os mercados mais líquidos, a disponibilidade de produtos é extremamente variável, que é característica de um mercado líquido. Na Alemanha, nos países nórdicos, sobretudo, você tem uma ampla gama de produtos que permitem os agentes terem liberdade de formar as suas estratégias. No caso brasileiro, a gente já tem, com a BBCE, já tem uma disponibilidade de produtos padronizados. Não são produtos de bolsa, são produtos de balcão, nesse momento ainda de balcão desorganizado, mas você já tem práticas homogeneizadas, não tem a riqueza que você tem nos mercados nórdico, alemão e americano, mas você já tem uma disponibilidade de contratos, de modalidade de contratação relativamente diversificada. Bom, como conclusão, o mercado mais maduro de energia talvez seja certamente o europeu, mas mesmo no mercado europeu a situação é muito diferente. Você tem mercados muito mais dinâmicos e mais robustos do que os outros. Você tem uma regulação europeia, mas há uma liberdade de estruturação dentro dos mercados regionais. A nível de bolsa de derivativos e mercado de balcão organizado, é tudo mais ou menos a mesma coisa, mas em termos dos mercados físicos, alguns países têm infraestruturas mais sólidas do que outros, e tem países com liquidez de negociações muito maior, que são os países nórdicos e a Alemanha, do que os outros. No caso dos Estados Unidos, é uma situação mais diversificada, porque você tem parte do país que nem mercado de energia tem, e você tem bastante liquidez, bastante negócio, mas num ambiente mais desorganizado, uma vez que a contratação bilateral, que pelos relatos é muito relevante, ela se dá sem que seja sujeita a uma regulação financeira, uma supervisão financeira mais forte. No Brasil, a gente ainda está engatinhando, por um lado, mas é um mercado dinâmico. O mercado brasileiro ele tem bastante liquidez no mercado livre, o que mostra que por aí a gente provavelmente tem tanto uma necessidade quanto uma oportunidade de adotar infraestruturas de negociação e de supervisão financeira mais sólidas para permitir que o mercado cresça e que agregue valor ao setor elétrico. Bom, o texto relativo a essa apresentação está disponível no site do projeto Bolsa de Energia. Esse e outros textos que foram desenvolvidos ao longo do projeto, você pode acessar o site e baixar os textos. Ok.